Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, veja bem, deixa eu deixar mais um entendimento aqui para todos nós. Olha só o que eu quero falar para você. Você tem visto, isso acontece há muito tempo, né? Que quantas pessoas que querem provar a inexistência de Deus ou a inexistência do filho dele, né? Sabemos que o filho dele é a manifestação do próprio Criador, não é? Deus se fez filho, se fez carne e habitou entre nós. Meu querido, agora eu quero falar uma coisa. Independente da crença de alguém, independente se eles conseguem provar, claro que nunca vai provar, né, a inexistência do Criador e nem vai provar a inexistência do Filho. Mas suponhamos que alguém consegue provar que o Jesus de Nazaré, o Cristo, né, ressuscitado, suponhamos que ele não ressuscitou, que ele não existiu. Você acha que isso faz diferença para nós? Isso não faz diferença para nós, sabe por quê? Porque tudo que está na Bíblia, falado pelos profetas, aconteceu. Então, se alguém mexeu na Bíblia tentando provar que Deus não existe, mas alguém então deixou uma falha. E qual foi a falha? E por que então que não foi obtido as profecias que os profetas falaram e que anos depois aconteceu? Então, tem gente que está falando aí que tem um sistema religioso antigo, desde lá do quarto século, não é? Que mexeu na Bíblia e continua mexendo, que não sei o quê. E tem gente que está falando assim, eles mexeram na Bíblia porque para o povo acreditar, para o povo ficar enganado e não sei o quê. Agora deixa eu falar uma coisa. Independente, meu filho, independente se alguém consegue provar ou não, quando você observa os cinco profetas maiores, não é? Que foi Isaías, foi Jeremias, foi Lamentações ali de Jeremias, Ezequiel, Daniel, você vai vendo que os cinco livros dos profetas maiores não são chamados assim, não é? Porque por causa da qualidade ou da importância da mensagem que eles pregaram ou eles apresentaram, mas por causa do tamanho, né, dos livros. Então os profetas transmitiram recados de Deus que incluíam julgamento e esperança para o povo de Israel e também esperança da vinda do Messias. Quando você olha para Isaías, por exemplo, qual foi a mensagem de Isaías? Você sabe que Isaías, né, o livro do profeta foi escrito pelo próprio profeta, né? Então, do que Isaías se tratava no seu livro? Todos nós sabemos que era profecia e também julgamento. E onde esse livro foi escrito? Lá em Judá. Quando que esse livro foi escrito? Lá entre cerca de 740 a 680 a.C. Agora, por que, por exemplo, que esse livro foi escrito? Só para você ter uma ideia, como que nós não somos apegados a essa questão: Deus existe, não existe, Jesus existiu, não existiu, as profecias cumpriram, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Porque se alguém quisesse provar que Deus não existe, então não colocariam então na Bíblia também a linguagem dos profetas, as mensagens dos profetas. Eles omitiriam também, porque o que estava escrito ou o que está escrito pelos profetas se cumpriram. Principalmente as profecias do que diz respeito ao nascimento do Messias, à destruição do templo em Jerusalém, ao divórcio de Deus com a nação de Israel, a nação física. Então, por que que Isaías ele escreveu esse livro? Porque para convencer o povo de quê? De que a salvação era possível através do arrependimento e esperança da vinda do Messias. E a salvação do povo de Israel não foi o nascimento,
não foi o sofrimento, não foi a morte de cruz, perdoando os pecados dos judeus que eram a transgressão da lei? Então, se alguém quer provar com alguma coisa ou outra a inexistência de Deus ou a inexistência do Filho, então eles teriam que omitir toda a Bíblia, apesar de que ao longo da história eu e você sabemos que já tentaram fazer isso diversas vezes, né, com a palavra de Deus. Agora vem aqui. Se eles não conseguiram dar fim à Bíblia, então como que eles vão conseguir provar a inexistência de Deus ou a inexistência do Filho? Como? Se eles não conseguiram destruir a Bíblia ao longo dos anos, claro que eles procuraram acrescentar alguma coisa, mas em compensação, o que eles não podem negar é que tudo que foi falado pelos profetas, pelos patriarcas também, isso aconteceu. Então, eu quero dizer uma coisa. Pode vir qualquer um colocar um vídeo aí, né, nas plataformas, nas redes sociais, dizendo que Deus não existiu, que Jesus não existiu e que a Bíblia é mentirosa. Querido, sabe de uma coisa? Nós não estamos nem aí para isso, não. Sabe o que nós queremos fazer? Estamos fazendo melhor? É continuar colocando os vídeos nas plataformas, nas redes sociais e falando ao povo o que aconteceu, não é? A respeito do nosso eterno Criador, como que ele criou todas as coisas, desde o Gênesis 1, como que as coisas aconteceram, qual foi o resultado da desobediência, qual foi o plano do Eterno para restaurar o homem ao seu estado de origem, o que foi preciso fazer, isso não está omitido da Bíblia. Então, a Bíblia diz que Deus, o Criador, ele se fez homem, habitou entre os homens, perdoou os pecados, aboliu de uma vez por todas, não é? Ele aniquilou o pecado, que pecado era a transgressão da lei. Com isso, o que aconteceu? Todos os judeus ficaram livres da transgressão da lei. Por quê? Porque a lei foi extinta. Então, aquele velho sistema, aquele velho aion, aquele velho céu, aquela velha terra, ela se passou e tudo se fez novo. O que se fez novo, queridos? Aquele cenário que existia na época, a época da lei. Então, a partir do momento que acabou a lei, terminou a lei, então todas as pessoas passaram a ter conhecimento sobre a graça de Deus. A graça de Deus foi um período em que os homens vieram a conhecer o evangelho da graça mediante a incircuncisão. Ou seja, não era mais preciso as pessoas se circuncidarem para ser reconhecido na comunidade judaica. Por quê? Porque a partir daquele momento, o Tetelestai na cruz, ele abriu o véu do templo de cima e embaixo, dando a entender, o capítulo 9 de Hebreus explica isso, dando a entender que o caminho dos santos e o acesso ao lugar santíssimo agora estava aberto. A mesma coisa que aconteceu na cruz. Jesus, né, isso eles não omitem e nem pode tirar da cabeça das pessoas. Jesus, de um lado, um ladrão que se arrependeu, o outro lado, o ladrão que não se arrependeu, um representava a morte e o outro representava a vida. Então ali, quando Jesus disse o Tetelestai, o braço dele, um para a direita e um para a esquerda. Então, o acesso estava formado. Mas tinha uma coisa que tinha que acontecer. A cabeça de Jesus ainda estava erguida assim de pé. Assim, ó. Estava assim, ó.
Então, quando ele deu o tetelestai e entregou o Espírito, a Bíblia diz que ele fez assim, ó. Eu disse que de um lado estava um ladrão que representava a morte. Do outro lado, um ladrão que representava a vida. Mas os braços estavam estendidos, de um lado para o outro, para a morte e para a vida. Mas o que tinha no meio do caminho? A cabeça de Jesus. E a cabeça de Jesus, sobre ela, estava o quê? Aí entra o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. As nossas, esse verbo aqui, você sabe que esse verbo nossas, que é a primeira pessoa do plural, esse, além de ser um verbo possessivo, ele estava fazendo a referência aos judeus. Nossas transgressões era deles, não a minha e a sua. Eu estou depois da cruz, eu estou depois do juízo, você também está. Então não leia esses nossos como se fosse você e eu. Não, aquilo ali acabou na cruz. Então Isaías profetizou e deu certo. Deu certo não, cumpriu. Então, na cabeça de Jesus estava a coroa de espinho. E a coroa de espinho representava o quê? Todos os pecados dos judeus. Porque a coroa de espinho representava. Dá uma olhadinha em Gênesis, capítulo 3, o versículo 17 e 18, que lá vai dizer que a terra, antes do pecado, antes da desobediência de Adão, ela não produzia nem espinho nem abrolho. Ela passou a produzir espinhos e abrolhos depois do pecado. Por isso o verbo também. Verbo não, advérbio também. Então, a partir da desobediência, a terra passou a produzir também espinhos e abrolhos. Isso quer dizer o quê? Que o espinho passou a ser representado. O pecado passou a ser representado pelo espinho. Você acha, querido, que eu não vou acreditar no que está no Gênesis, no que está em Isaías e o que está nos livros históricos sobre a crucificação? Você acha que isso aqui está ali por acaso? Você acha que alguém colocou, simplesmente colocou, para que alguém pudesse ler e não entender? Querido, eu acredito na palavra. Tentaram omitir alguma coisa, mas eu acredito no que está escrito. Então, quando Jesus reclinou a cabeça, a ponte estava formada. O véu do templo rasgou, mas a ponte estava formada. Quem quisesse passar da morte para a vida, o caminho estava desbloqueado. Você lembra que no Gênesis, quando aconteceu a desobediência, a Bíblia diz que Deus tirou o casal ali do jardim, mas colocou os querubins ali para proteger o caminho do jardim? Ou seja, o caminho ali não foi bloqueado? Não é? Não foi bloqueado ali? Então, como que Deus desbloqueou o caminho de novo? Levando seu filho à cruz, representação do próprio Criador, levando ele à cruz, sofreu, morreu e, reclinando a cabeça, o caminho estava desbloqueado de novo. Por quê? Porque o que bloqueava o caminho entre Deus e o homem era justamente os pecados. Mas quando ele reclina sua cabeça, o caminho estava desbloqueado de novo. E para você entender, meu querido, para você entender, por que as pessoas acham que ainda precisa de sacerdote, precisa de líderes para levar eles a Deus, sendo que a própria Bíblia diz que aquele velho Aion acabou o processo de sacerdote, sumo sacerdote, aquilo já era, acabou. Nós temos acesso direto a Deus sem depender de religião, denominação. É só você estudar a Bíblia e pedir entendimento para o Criador que você vai chegar a um denominador comum. É só isso. Então, meu querido, eu vou falar nas redes sociais dos profetas maiores, os profetas menores, vou falar sobre as cartas de Paulo
e vou falar sobre o livro do Apocalipse. Aí eu vou fechar, mas vai demorar um pouco. Mas eu vou falar sempre, se você quiser, não é? Acompanhar os vídeos aí nas redes sociais, em todas elas, né? Quase todas elas. Aí você vai observar aqui no YouTube, eu estou como Alberto Lírio, né? Canal Evangelho Eterno, a Verdade Ocultada. Nas outras redes sociais, eu estou lá como Alberto Lírio, preterista fiel, aquele tique-tique. Lá na outra, não é? Eu estou como Alberto Lírio, preterista, para você nos acompanhar aí, tá bom? Eu agradeço a Deus e peço a vocês, vou estar falando sobre todos os profetas, os maiores e os menores. Eu vou estar falando quem escreveu, por que escreveu, onde escreveu, quando e que ano e por que escreveu, tá bom? E o esboço desses livros também, como você vê no caso do profeta Isaías, né? O esboço dos capítulos, né? Do capítulo 1 ao 39, Isaías falou sobre condenação. Do capítulo 40 ao 55, ele falou sobre o conforto no exílio. Você sabe que Isaías fala muito sobre o exílio. Do capítulo 56 ao 66, ele fala da esperança futura. Qual é o versículo-chave do livro de Isaías, por exemplo? Que é o primeiro livro que eu estou falando. Qual é? Né? Nós sabemos que o versículo-chave é porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou seja, todo o poder está sobre os seus ombros, não é? E ele é o quê? Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, né? Conforme Isaías 9:6. Então, esse é o versículo-chave. Agora, você acredita ou não? Tanto faz, né? Para mim não faz diferença. Mas o que eu gostaria que as pessoas começassem a entender é estudar a Bíblia com mais responsabilidade para que Deus venha falar no seu coração e na sua mente, tá bom? Fique na paz. Um abraço ao meu estimado irmão Cláudio Mendes e a todos os meus inscritos para a honra e glória do nosso Criador. Tchau, fique em paz. Amém.